Olá, tudo bem? Meu nome é Arthur e eu vou falar um pouquinho aqui sobre o nosso projeto da Norte de Tacos. Vou falar um pouquinho mais especificamente de algumas seções aqui da nossa vitrine virtual, a Nave Bar, a seção de contato e a seção Hero. Aqui a gente consegue observar também como é que foi predisposto os nossos arquivos, né? A gente separou cada parte da vitrine numa parte aqui no front-end. Bom, aqui está o código da Navibar, onde a gente utilizou algumas classes para estar desenvolvendo, os botões também. Aqui a gente utilizou as bibliotecas Tailwind e Shed/CNY. E aqui está o código mostrando, né? Bem resumidamente. Aqui na vitrine a gente consegue observar como é predisposto a nossa seção menu, né? Onde a gente tem alguns botões para estar navegando dentro do site. Aqui no Tacos, a gente entra em Tacos, no Sobre também, a gente consegue estar vendo a história aqui da empresa, orçamento, né? Solicitando orçamento. E também aqui no contato para estar entrando em contato tanto via Instagram quanto WhatsApp. Aqui a gente adicionou também algumas classes, né? Configurou para quando descesse o scroll do mouse aqui, ele diminuísse o tamanho dela. E na seção contato aqui também, quando clicasse aqui fora, a gente conseguisse, né, fechar o botão aqui para estar navegando por outras seções. E basicamente é essa a nossa seção da Navibar da Norte Tacos. Bom, agora falando sobre a seção Hero, né? Aqui está o código dela também. A gente dividiu em algumas classes, a gente utilizou classes de posicionamento também aqui para estar aparecendo, né, esse texto, esse quadrado aqui. A parte Hero, né, é todo esse quadrado aqui mais escuro. E utilizando as classes de posicionamento, a gente conseguiu estar jogando esse texto aqui como se fosse um pouco à frente a imagem. Essa imagem aqui, ela também ela tá aqui na seção Hero, né? Só que ela também faz parte lá do Admin Panel para estar conseguindo alterar. E aqui está a linha de código dela, com todas as classes que nós utilizamos e também os botões. Bom, e aqui a gente consegue ver a seção de contato, que é a seção logo quando a gente desce aqui, né, totalmente no site. A gente colocou isso aqui só para reforçar a ideia de entrar em contato, né, de conversar. E aqui nós temos também todos os botões que nós utilizamos, o Target, né, Target Blank, para estar abrindo em outra página. Aqui todos os redirecionamentos que também a gente utilizou, tanto do Instagram quanto do WhatsApp, e as classes também, né, que a gente criou. E, e graças a esse ID contato aqui também a gente consegue estar, quando clica aqui, né, na seção contato, a gente consegue estar redirecionando aqui para o Vamos Conversar. Bom, em resumo, né, essa combinação dos componentes que nós utilizamos, a estrutura, através dos botões interativos, através das classes também, estilizando com o Tailwind CSS, a gente conseguiu estar desenvolvendo, né, essas sessões para nossa vitrine virtual. Boa noite, professora. Aqui é o Gustavo Luna e eu vou apresentar para você a parte do carrossel e as categorias de tacos que a gente tem. Só que antes de eu apresentar essa parte, eu gostaria de comentar sobre as bibliotecas que a gente utilizou, que a gente já tinha apresentado para você no trabalho anterior. A gente tinha apresentado 5 bibliotecas. Entre elas eram o Stunstack Query, o Tailwind CSS, o Splide, o ShadCN e o React GA4. Porém, a gente só utilizou apenas 3 delas, que foi o Tailwind CSS, Splide e o ShadCN. O Tunstack Query e o React GA4 a gente não utilizou porque eles teriam ou não teriam funcionalidades ainda, então ficariam obsoletos colocar,
ou eles acabariam dando um trabalho muito maior para a gente conseguir colocar ele nesse site, sendo que tipo a gente ainda não vai utilizar muito bem eles. Então a gente deixou ele para um próximo passo do projeto, que vai ser no terceiro semestre. E aqui, como você já podia ter notado, aqui está o nosso carrossel. Eu deixei ele com 10 segundos de delay para, tipo, as pessoas conseguirem ver como ele tá fluindo, terem um tempo melhor para ler. E como você pode ver, ele passando o mouse em cima, ele aplica o hover e também você pode passar ele manualmente, se você não quiser que ele fique passando automaticamente. E a parte das categorias, a gente só definiu elas por enquanto, porém elas não têm uma funcionalidade muito vista assim. A gente apenas adicionou esses blocos para que depois, se o dono ele quiser verificar se realmente vai ficar desse jeito, vai ficar separado por categorias, tipo taco para iniciantes, ou se vai ser dividido por tipo de madeira. Então a gente ainda deixou ele um pouco mais vazio, tanto que se você clicar no Vertacos você não consegue fazer nada. E aqui na Navebar você consegue descer para direto na parte dos tacos em destaque, que é o carrossel. E agora, a parte do código em si, o que a gente utilizou aqui foi o Splide para fazer o carrossel funcionar. No restante do site foi utilizado o Tailwind CSS e o ShadCN, mas eles só foram utilizados na parte front-end por conta que eles funcionam lá. E aqui tá algumas configurações de como ficou o Splide. Você consegue ver aqui o tacos em destaque. Aqui tá como realmente ficou o tipo do Splide. Ele tá com autoplay. Ele tá. Também tem as arrows funcionando. E a parte das categorias, por enquanto, a gente deixou como eles placeholder, utilizando também, professora, o Lucid React, que é outra biblioteca que a gente achou interessante colocar para adicionar algumas figuras, que é a Graduation Cup, Star, Crow, que você consegue verificar aqui, com esses ícones aqui onde eles estão. Mas agora, mostrando um pouquinho mais esse código, ele ficou em parte simples, porque a gente ainda não colocou muita funcionalidade nele nessa parte de categorias. E a parte features é onde também a gente só colocou um texto para mostrar quais são os valores que a nosso dono quer mostrar para o site, onde fica qual é a qualidade, as madeiras que ele utiliza, o equilíbrio, e é isso. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, professor. Eu não sei que horas você vai estar vendo esse vídeo, mas cá estou. Bom, é, falando aqui sobre a minha parte do projeto, né? Eu fiquei com a parte de orçamento, que é criar o formulário, e com a parte sobre, né? Que é entrar em contato com o cliente e pedir para ele as informações que ele que ele queria colocar com no sobre da empresa, certo? Então, se a gente vir aqui na vitrine, a gente vai ter aqui um botão de voltar ao início, que ele foi adicionado aqui em cima, aqui onde ele está adicionado, certo? Botãozinho. É, e então aqui, ó, mostrar de novo, voltar nisso e aqui está. Quando a gente clica aqui sobre a Normit, ele desce a página, né? Ele vai descer a página aqui e vai estar aqui o que o cliente nos passou, o que ele quer que esteja. Então é muito texto, né? Falando e explicando sobre toda a tecnologia que a empresa tem, toda a qualidade e tudo mais.
seguindo o CSS que foi escolhido por ele e as fontes que também foi escolhido pelo cliente, né? Então, assim ficou na vitrine, né, o sobre, e na parte lá do VS Code ficou assim, né? Então, basicamente foi a fonte que foi apresentada para ele, que ele gostou, tal, fez a seleção dela. Então, foi criado os parágrafos, né? Colocando alguns strong, né, para ficar mais visível, né? Trazendo também uma parte do CSS, né, da escolha da cor, né, que ele fez para ficar bem bonito, assim, né, o visual e que foi aprovado por ele. E a outra parte é o formulário, que é de orçamento, né? Então isso aqui também foi desenvolvido junto com ele. Então tá aqui as informações, né? Então a gente tem aqui do tipo input, né? A gente vai inserir o nosso texto, vai inserir um e-mail e vai inserir um número de telefone, certo? E aqui vai estar os modelos dos tacos que foram colocados lá no carrossel, que a gente pode encontrar eles também aqui no tacos.js, né? Então, basicamente, aqui no formulário, ele vai puxar os tacos que estão no taco JS, certo? Então a gente vai ter aqui os modelos que estão lá. O peso foi de acordo também com o que o cliente pode fabricar e o tamanho também. Essa parte aqui de detalhes e observações é muito importante para ele, onde o cliente pode personalizar um pouco mais de como vai ser o seu produto. Lembrando que o cliente ele trabalha com venda em dúzia, certo? Então, o mínimo dele são 12 tacos. E aqui que o cliente vai especificar o tipo de virola, sola, culatra ou acabamento. Vai ser um taco todo envernizado ou pintado, né? E isso aqui também foi desenvolvido juntamente com o cliente para poder selecionar, né? Colocar aqui, ó, option, o que ele trabalha, né? Aqui também. E a gente tem lá na parte de observações, né? A gente tem uma área de texto, né? Onde você pode colocar aqui sola borracha, certo? E aí ele vai especificando de acordo com o que ele quer personalizar o produto, beleza? E aqui e assim ficou a parte do formulário. A gente quer colocar esse enviar orçamento para mandar direto lá para o admin panel. Então toda essa mensagem, tudo que for preenchido aqui, nós queremos colocar para enviar lá para o admin panel para que o administrador, para o proprietário ou a pessoa que cuida disso consiga visualizar as mensagens e poder dar prosseguimento aí com o atendimento do cliente, certo? E é isso. Muito obrigado. PS funcionar e todas essas 2 horas apenas tentativas frustradas, resolução muito baixa ou áudio muito ruim, vou tentar gravar pelo painel da Nvidia, que é o que me sobrou. Eu tenho 5 minutos e vamos lá. Bom, o nosso trabalho é... Não vou editar isso. Não vou editar isso, vai ficar assim, vai correr os 5 minutos. O nosso trabalho é sobre tacos. Vamos fazer um site que é um showroom dos tacos que o pai do João e ele trabalham. Eles pretendem comercializar uma pequena variedade de tacos em grande volume. Eles não pretendem criar diversos modelos, etc. E eu pensei que, já que eles precisam de um site, eles também vão precisar administrar um site. Só que administrar esse site só no código-fonte seria muito difícil. E aí veio a ideia do Admin Panel. E eu assumi o Admin Panel, eu fiquei mais curioso sobre o Admin Panel do que o front-end em si. E eu fiquei com toda essa parte. Muitas das funcionalidades não estão criadas ainda. Footer, header, login, nada. Nosso Active tem
isso aqui significa nada, porque nada disso aqui vai ser utilizado no final. Dashboards também não. Só usaremos, por enquanto, o que foi feito foi o sidebar, que recebe props, Active Tab, Active Tab, para sabermos se a tela está selecionada ou não, se ela está colapsada ou não. E ela recebe os ícones que ficam em sua lateral para, como nós tentamos exercitar nossa matéria de UI UX, que é IHC, usar de ícones para deixar a UI menos sobrecarregada e mais intuitiva, usando a semiótica, como disse Ana Paula. Então, basicamente é isso. Aqui ela vê se está retraído ou não. E ela tem um botão para isso. Eu vou mostrar agora. É basicamente isso. Tudo que a sidebar faz é isso aqui. Ela retrai os ícones, ela esconde os nomes. E é isso. E ela fica fixa aqui porque eu achei que assim era melhor. Editar o site é onde está todo o nosso use states. Que fica fora da nossa... Que não é da nossa navegação, né? Tudo que é loading, try catch, fetch, tudo está aqui. Nossa, já foram 3 minutos, pai amado. E eu tenho 20 minutos para atravessar a cidade depois disso aqui. Users! Users é a parte mais legal. Porque como nosso professor de Prob não nos deu aula nada sobre API, foi a parte que eu tive que tentar aprender sozinho e tentar falhar, me frustrar. E eu espero que pra frente seja algo que a gente tenha como matéria, pois todo o try catch é um processo legal de mostrar, usar os modais e fazer todos os formulários eles funcionarem. Foi um exercício mais legal de toda a parte que pegamos aqui. Tudo que conecta com um banco, porém bem superficial. E no trabalho eu pedia para mostrar o nosso banco de dados, que foi também outra matéria muito boa. Todo o aprendizado aqui foi o que o mais fácil de aprender. Tudo parecia intuitivo, como os nomes, as funções, menos, né? Algumas coisas como time diff, alguns, entre aspas, funções não foram tão intuitivas, mas ainda assim, criar todo o banco de dados foi bem legal. Que mais? A API não precisa mostrar, a gente não aprendeu. Giancolli não foi nossa professora, F. E é isso, tchau.